E fala galerinha do Fundão, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Professor Pedro e seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gases. Não é esse gás que você está pensando. Nós vamos falar sobre gases perfeitos ou gases ideais. Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar a Lei Geral dos Gases e as transformações envolvidas nesses processos, que são as transformações isobárica, isovolumétrica e isotérmica. E depois vamos fazer alguns exemplozinhos para cada uma dessas transformações. Mas antes da gente ir para a aula, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho das notificações e assim você pode me ajudar a promover esse conteúdo para muita gente que precisa. Então, rola a vinheta e bora para a nossa aulinha. Então, galerinha, vamos começar falando sobre o que é um gás ideal. Um gás ideal, ou um gás perfeito, ele é um gás hipotético que foi criado com a ideia de facilitar a compreensão do comportamento dos gases de modo geral. No gás ideal, nós temos que os átomos, ou as moléculas que compõem esse gás, elas se movem caoticamente. Além disso, esses átomos eles não interagem entre si, a não ser por colisões. E eles têm tamanhos desprezíveis. Outra coisa importante quando a gente fala de um gás é o seu estado termodinâmico. O estado termodinâmico é a situação que um gás se encontra, tá? E essa situação que o estado se encontra é representada por algumas grandezas macroscópicas. Por exemplo, a pressão, que está relacionado com a força que um gás faz na parede do recipiente no qual ele é contido. A pressão a gente vai colocar como símbolo P. Temos também o volume, que é o símbolo V. O volume é o espaço no qual o gás ocupa. Lembrando que um gás, ele ocupa todo o espaço no qual ele é mantido. Então, portanto, se você colocar um gás dentro de um recipiente que tenha, 5 litros, ele vai ocupar os 5 litros. Se você pegar esse mesmo gás, com a mesma massa de gás, colocar em um outro recipiente com 10 litros, ele vai ocupar esses 10 litros. Então ele ocupa sempre todo o recipiente. E temos também a temperatura, que vamos utilizar a letra Tzão como símbolo. E as unidades dessas grandezas, gente? Na pressão, a gente trabalha com algumas unidades, por exemplo, o ATM, que é muito utilizado para pressão atmosférica. Temos também o milímetro de mercúrio, mmHg, ou centímetro de mercúrio. E temos no sistema internacional de pressão, é Newton por metro quadrado. O volume, galera, é muito utilizado os litros, os mililitros e o metro cúbico. Se você quiser saber um pouco mais sobre as unidades de volume, temos um vídeo que vai aparecer aqui em cima para vocês. Para a temperatura, galera, atenção sempre em Kelvin, que é a unidade K maiúscula. Visto isso, gente, nós temos aqui a Lei Geral dos Gases. Essa lei é uma relação entre as grandezas que nós vimos, de pressão, volume e temperatura. E ela diz o seguinte, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é sempre uma constante. Portanto, galera, se a gente pensar o seguinte, o gás em dois momentos, no momento inicial, que nós vamos chamar de 1, e no momento posterior, que vamos chamar de 2. Então, fica da seguinte forma, se eu pegar a pressão no estado inicial vezes o volume no estado inicial dividido pela temperatura no estado inicial, vai ser igual a pressão do gás num estado posterior vezes o volume do gás num estado posterior dividido pela temperatura do gás no estado posterior. Portanto, vocês têm que ter a noção que essa equação mostra o estado anterior do gás e desse outro lado eu vou ter o estado posterior do gás. Ou seja, aqui nós vamos ter o estado do gás antes de ocorrer alguma transformação. E aqui nós vamos ter o estado do gás depois de ocorrer uma transformação. Então, essa equação é bem simples. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Essa é a Lei Geral dos Gases. Uma coisa importante aqui na Lei Geral dos Gases, galera, é que a pressão
e o volume são inversamente proporcionais. Ou seja, galera, se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão que o gás realiza nas paredes do recipiente. Caso contrário, se eu aumento o volume do gás no recipiente, eu diminuo a pressão que ele exerce nas paredes. Agora, se eu olhar a pressão e temperatura, nós vemos que o mesmo são diretamente proporcionais. Ou seja, pessoal, se eu aumento a temperatura do gás, eu aumento a pressão. Se eu diminuo a temperatura do gás, eu diminuo a pressão nele contida. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações gasosas, galera. A primeira aqui que eu vou falar é a transformação isotérmica. Galera, é tudo junto, eu deixei essa parte em vermelho para destacar que a transformação isotérmica é a transformação que ocorre com temperatura constante. Quando a temperatura é constante, galera, significa que ela não muda. Logo, olha só, se a gente pegar a lei geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Eu posso aqui simplesmente desprezar a temperatura. Eu tiro a temperatura e então temos que a equação fica P1V1 é igual a P2V2. Reparem, gente, não é uma nova equação, é apenas uma simplificação. Se eu ver que a transformação que o gás sofreu for uma transformação com temperatura constante, uma transformação isotérmica, eu posso simplesmente cancelar as temperaturas da equação, tornando a minha equação essa daqui, P1V1 é igual a P2V2. Uma outra coisa importante na transformação isotérmica é o gráfico. Então, se eu olhar o gráfico de pressão por volume, esse gráfico vai ter mais ou menos essa cara, uma curvinha. Então vamos supor que aqui fosse o ponto 1 e aqui o ponto 2. No ponto 1 temos uma pressão que eu vou chamar de P1. No ponto 2 temos uma pressão que eu vou chamar de P2. No ponto 1 temos um volume que eu vou chamar de V1. No ponto 2 um volume que eu vou chamar de V2. Na transformação isotérmica, supondo que o gás esteja saindo do estado 1 e indo para o estado 2, o gráfico será uma curvinha parecida com essa. Essa curva ela é chamada de isoterma. Então, olha só esse exemplo, galera. Um gás a 2 atm de pressão ocupa 3 metros cúbicos. Calcule sua nova pressão quando o gás sofrer um aumento de seu volume para 4 metros cúbicos a temperatura constante. Portanto, galera, primeira coisa que a gente faz aqui é pegar o estado inicial do gás. Então, o estado inicial do gás é o estado 1. Nós temos aqui a pressão 1 de 2 atm, então P1 igual a 2 atm, e o volume 1, 3 metros cúbicos. O estado 2 do gás é um estado que eu não sei a pressão, então o P2 eu não sei. Aqui, ó, calcule sua nova pressão quando o seu volume for aumentado para 4 metros cúbicos. Então eu sei o V2, 4 metros cúbicos. Como a temperatura permaneceu constante, nós temos uma transformação isotérmica, portanto a equação que eu tenho para resolver é P1V1 é igual a P2V2. Galera, pressão ATM, a minha resposta vai ser pressão em ATM. Volume metros cúbicos, volume metros cúbicos. Ok, posso fazer a conta. Eu posso utilizar qualquer unidade de pressão, qualquer unidade de volume. O que você não pode é fazer a conta quando essas unidades estiverem diferentes. Por exemplo, se aqui estivesse centímetros cúbicos e aqui metros cúbicos, eu teria que transformar uma na outra. Então, agora aqui é só substituir, galera. Então, no lugar de P1 é 2, no lugar de V1 é 3, o P2 eu quero descobrir e o V2 é 4. 2 vezes 3 é 6, 6 é igual a 4P2, esse 4 passa dividindo, 6 dividido por 4 é igual ao P2, portanto, a pressão 2 é de 1,5 atm. Reparem, galera, que pressão e volume, como a gente tinha comentado, são inversamente proporcionais. Aumentou o volume, a pressão diminuiu. Próxima transformação, galera, é a transformação isovolumétrica, ou também conhecida como transformação isocórica ou isométrica.
Na transformação isovolumétrica, eu destaquei o volumétrica para lembrar que ocorre a volume constante. Ou seja, galera, agora o volume não irá mudar. Aqui nós temos, se a gente pegar a equação da lei geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como é o volume que não muda, eu posso simplesmente retirá-lo da equação, o que mostra para mim P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essa transformação vista no gráfico de pressão por volume, você tem aqui o ponto 1. O ponto 1 tem uma determinada pressão P1 e tem um determinado volume V1. O ponto 2 tem o mesmo volume que V1. Portanto, nessa transformação, ela é uma linha reta, galera. Uma linha reta na vertical. Aqui é V1 e V2. É o mesmo volume. E aqui só vai mudar a pressão, P2. Portanto, esse gráfico é uma linha reta na vertical. Legal? Então, olha só aqui o exemplo, galera. Um gás mantido a volume constante possui uma pressão inicial P e uma temperatura de 27 graus Celsius. Determine sua nova temperatura, em graus Celsius, quando sua pressão é duplicada. Então, no estágio inicial, no momento 1, ele possui uma pressão 1, que vale P, que ele destaca aqui, e uma temperatura 1 de 27 graus Celsius. No estágio 2, ele possui uma pressão P2, olha só, que é duplicada, ou seja, é o dobro de P1, então é 2P. E o T2 é a minha pergunta, ó, determine sua nova temperatura em graus Celsius. Uma coisa muito importante aqui é que antes de sair fazendo a conta que nem um louco depravado, você precisa primeiro tomar cuidado com as unidades. Então a temperatura 1 aqui está em graus Celsius, não posso deixar em graus Celsius, temperatura sempre em Kelvin. Então, eu preciso somar 273 para passar para Kelvin. Para quem não lembra, a equaçãozinha era TC é igual a TK menos 273. Portanto, para eu passar para Kelvin, olha só, eu pego esse 273 e passo para o outro lado. Então, eu pego a temperatura em Celsius e somo 273 para achar a temperatura em Kelvin. Então, se aqui é Celsius, eu somo 273 e acho Kelvin. Logo, essa temperatura é de 300 Kelvin. E é ela que eu vou usar para a conta. A equaçãozinha, nós sabemos que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Porém, o exercício disse, o gás é mantido a volume constante. Se o gás é mantido a volume constante, é uma transformação isovolumétrica. Eu posso cortar o volume. Só sobra P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Logo, a gente só substitui. No lugar de P1 é P. Ai, professor, mas ele não passou para mim o valor de P. Não tem problema, deixa assim. Dividido pela temperatura, que é 300, T1 é 300, é igual a P2, que é 2P, dividido pela temperatura T2, que é incógnita. Olha só, gente, esse P eu corto com esse P. O numerador da fração do lado esquerdo eu posso simplificar com o numerador da fração do lado direito, assim como o denominador eu também posso fazer a mesma coisa. E agora é só multiplicar em cruz, regrinha, como se fosse uma regrinha de 3. Aqui quando eu cortei o P sobrou 1, então T2 vezes 1 é T2, que é igual a 2 vezes 300. 2 vezes 300 dá 600 Kelvin. Reparem numa coisa, galera, lembra que eu disse? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu dobro a pressão, eu dobro a temperatura. Olha só, 300 vezes 2 é 600. Olha que simples. Porém, não pode fazer isso se tiver em Celsius. Por exemplo, se você dobrasse 27 graus Celsius, iria chegar nos 54 graus Celsius, que não é a resposta correta. Olha só, 600 Kelvin, para passar para Celsius, eu subtraio 273, utilizando a mesma equaçãozinha. 600 menos 273 possa de 327 graus Celsius. Última transformação, transformação isobárica. Neste caso agora, nós temos aqui a pressão constante. Então a pressão não muda. Logo, se a gente pegar a lei geral dos gases, P1V1 sobre T1,
é igual a P2 V2 sobre T2. Podemos eliminar agora as pressões. Portanto, temos que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É interessante de ver aqui que o volume e a temperatura também são diretamente proporcionais. E no gráfico da pressão em função do volume, temos um gás no momento inicial, ponto 1, ele possui uma pressão 1 e um volume 1. E ele vai para um outro momento, para um ponto 2, cujo volume é um volume 2, e a pressão é a mesma que a pressão 1, P1 que é igual a P2, mesmo valor. Logo, o gráfico da pressão por volume em uma transformação isobárica é uma linha reta na horizontal. E para a gente fechar, galera, vamos para esse exemplo, olha só. Um gás se mantém a uma pressão de 8 atm em uma transformação. Portanto, ele está dizendo que nós temos uma transformação isobárica. De início, ele tinha 300 Kelvin e um volume de 2 metros cúbicos. Então, no momento inicial, a temperatura dele, T1, era de 300 Kelvin. Legal, já está em Kelvin, ótimo, não preciso transformar. E um volume de 2 metros cúbicos, V1, 2 metros cúbicos. Qual é o volume do gás se sua temperatura for triplicada? Então, no momento 2, a temperatura T2 dele é 3 vezes a temperatura T1. Logo, 3 vezes 300, que vai dar 900 Kelvin. E o volume 2 é a pergunta. Usando a nossa equaçãozinha, V1, T1 é igual a V2, T2. No lugar de V1 é 2, no lugar de T1, 300. É igual V2, eu quero descobrir, e o T2 é de 900 Kelvin. Antes de sair fazendo conta, eu posso simplificar, ó, denominador com denominador, eu posso cortar os zeros. E o 3 e o 9 eu também posso simplificar, aqui fica 1 e aqui fica 3. Só dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Faço a regrinha de 3, V2 vezes 1 é V2, é igual a 2 vezes 3. Portanto, V2 é igual a 2 vezes 3, 6 metros cúbicos, que é a unidade, já que o volume inicial estava em metros cúbicos. Também estamos vendo que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se eu triplico a temperatura, eu triplico o volume. Olha só, 3 vezes 2, 6. E é simples assim, galera. Então, galera, essa foi nossa aulinha de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Nosso canal está no início, mas já tem bastante conteúdo. E aqui você vai poder estudar matemática, física, tudo de uma maneira bem simples para você conseguir os seus objetivos. Se você já é aluno do nosso canal, deixa seu gostei para ajudar também a divulgação desse vídeo. Muito obrigado, gente, um forte abraço e até a próxima aula. Ou um toquezinho de cotovelo.